Saudações. No primeiro mês do canal, eu iniciei uma série que seria continuada conforme eu tivesse tempo e vontade de me dedicar a esse tema. Um tema central e de muita importância teórica e metodológica. Nele eu havia começado a apresentar a conceituação de mundo da tradição e mundo moderno conforme a perspectiva interdisciplinar ou transdisciplinar que eu proponho aqui no canal. Essa conceituação é importante para compreender melhor as séries que eu proponho desenvolver aqui com vocês e também os vídeos aleatórios, que também estão sempre situados nesse quadro. Então hoje eu apresento o segundo vídeo dessa série. Eu comecei aquele vídeo tentando purificar o conceito de tradição, tão comprometido pelo mau uso cotidiano que se faz dele. Ou seja, eu comecei falando o que não é a tradição. O que constitui uma tradição não é exatamente a repetição, o costume, a vestimenta, etc. Esses são apenas traços, aspectos, componentes mais ou menos externos de uma tradição. Nem mesmo a definição etimológica, que faz derivar tradição de transmissão, é suficiente para nós, já que essa transmissão deve ser qualificada. Quando falamos de mundo da tradição, estamos falando de um mundo estruturado por um princípio regente, que pode receber muitos nomes, conforme o aspecto ou a função que dele queira se enfatizar. Ser, estabilidade, integração, continuidade, verticalidade. E quando falamos de mundo moderno, estamos falando de um mundo regido por um princípio oposto. Devir, instabilidade, desintegração, ruptura, horizontalidade. Isso está naquele vídeo em mais detalhes. Hoje eu gostaria de falar de um outro ponto dessa conceituação que para mim é de extrema importância. Eu tenho visto poucas pessoas explicando esse ponto. Já no primeiro vídeo deveria ter ficado claro que mundo da tradição e mundo moderno não dizem respeito a duas realidades circunscritas no passado ou no presente. Não necessariamente, não fundamentalmente. Estamos falando de dois tipos de sociedade. Quase tipos ideais no sentido weberiano mesmo. Um tipo tradicional e um tipo moderno. É somente nesse jogo de oposição tipológica que estamos falando. Um tipo de sociedade cuja estruturação se fundamenta em princípios atemporais, preservados e cultivados debaixo de uma concha simbólica que funciona como o sistema imunológico daquela comunidade, que se dispõe hierarquicamente com o sagrado no topo, e outro tipo que, desprovido de ligações com tais fundamentos, entrega-se à fluidez que enxerga nas coisas materiais, a desintegração desse sistema simbólico imunológico, e se baseia na autoridade da razão, julgamento individual sobre o intelecto transpessoal. Que haja sucessão cronológica entre esses dois tipos de sociedade, fazendo com que olhemos para trás para enxergarmos o mundo da tradição e para o presente para enxergarmos o mundo moderno, exatamente porque em algum momento histórico os princípios do mundo moderno se sobrepuseram aos princípios do mundo da tradição, e hoje são os reinantes, os hegemônicos, os regentes, os imperantes. Esse vídeo tenta focar nesse ponto. Nós veremos que, se por um lado a modernidade corresponde a uma etapa necessária do cosmo, ou, mais exatamente, a um momento desta fase, uma etapa ou fase desta era chamada, por exemplo, de Kali Yuga, que é uma dentre outras eras da roda cósmica, tendo sido então inevitável seu aparecimento na grande marcha do tempo. Por outro lado, o que cabe esclarecer, e que tentaremos fazer hoje, é a identidade ou qualidade das forças que estiveram operando no seu aparecimento. Essas forças antitradicionais não podem ser vistas exclusivamente do ponto de vista histórico, o que já tem sido feito. E que no fundo revela, essa atitude historicista, uma adesão mais ou menos inconsciente ao modo moderno de pensar. As forças antitradicionais que estruturaram a modernidade devem ser vistas, eu defendo, da perspectiva da própria tradição, o que significa dizer da perspectiva do mito, do esoterismo, das hermenêuticas do mundo da tradição. A análise histórica ou historiográfica desse processo também tem lugar nesse sistema, mas o que ela nos traz deve estar subordinado ao órgão interpretativo mais elevado. O histórico, sobretudo no sentido moderno, não é uma luz, e sim algo que recebeu uma luz, que foi iluminado. O histórico são vestígios, no caso materiais, colocados debaixo de uma luz que os organiza, impondo-lhes uma coerência narrativa de causa e efeito. E essa luz os organiza conforme o espírito da época, ou do historiador. Se vivemos na época do materialismo, em que tudo se reduz a causas materiais, em que até as construções do espírito são interpretadas como epifenômenos de causas de relações materiais ou energéticas, a modernidade mesma será narrada a partir desses fatores materiais. Mas na perspectiva tradicionalista, ou melhor, nesse caso tradicional, os processos históricos são efeitos de causas supra-históricas. Os vestígios do passado são pegadas, rastros, sulcos deixados no físico por movimentações metafísicas. Na perspectiva tradicional, o mito é mais real que a história. Se a história se legitima limitando-se aos vestígios imediatamente apreensíveis pelos sentidos, o mito abarca uma totalidade de elementos, de componentes, que excede estes sentidos.
Ele abraça não só o físico, mas o psíquico, o coletivo e, principalmente, o espiritual, que diz respeito à instância das causas últimas. O que a história nos traz não pode ser ignorado, mas deve ser posto sob uma luz mais elevada que aquela do historiador, a luz do intelecto ativo, da imaginação ativa, da metafísica tradicional. E somente essa luz pode revelar a verdadeira natureza, a essência dessas forças que estruturaram a modernidade. A modernidade é a era das revoluções, nos âmbitos da cultura, da economia, da tecnologia, da política, etc. Há quem goste de colocar como marco o século XII, que quando temos a formação embrionária do espírito humanista que levará a Europa a essas revoluções. Mas a identidade dessas forças estruturantes e a qualidade dessas forças estruturantes, o que elas são, ou quem são, de onde vieram, tudo isso só pode ser respondido por uma perspectiva situada além da história mesma, e que chega a abarcar os eventos pré-históricos do mundo, e da existência mesma. De certo modo, o mundo da tradição previu a modernidade. Isso pode ser demonstrado de muitas formas. Todas as tradições apresentam a profecia de que perto do fim dos tempos, o mundo apresentaria traços claros de degeneração. As coisas criadas seriam distorcidas ou destruídas, os costumes e as leis, que não são apenas convenção, mas sim os meios de o homem agir conforme o cosmo e realizar a sua essência, enfim, os costumes e as leis seriam abandonados, o homem viveria em condições cada vez piores, etc. Em parte, esta fase de degeneração era experimentada pelo homem tradicional em seus ciclos anuais. Vamos lembrar que, em muitas sociedades, o termo para ano é o mesmo para mundo. Chegando ao fim do ano, chega-se ao fim do mundo, e tudo ao redor começa a apresentar sinais de degeneração. O mundo começa a se desfazer, a se bagunçar, a se decompor. A Terra está cansada, a Terra está morrendo. As forças degenerativas estão imperando sobre as forças regenerativas. E é então que entram em cena os rituais de renovação do mundo. Através deles, o mundo era regenerado. Mas este ciclo menor, que é o anual, era algo como um microsistema no interior de um macrosistema, um pequeno ciclo no interior de um ciclo maior, o grande ano, o grande ciclo. Esse grande ciclo cosmológico aparece dividido de muitas formas, mas talvez a que melhor nos sirva didaticamente seja aquela da cosmologia védica. Nela nós temos 4 eras ou yugas. A era final é chamada Kali Yuga, traduzida geralmente como Era da Ignorância, Era da Confusão, ou nomeada a partir do metal símbolo desta era, a Idade de Ferro. Ela apresenta todos os traços de degeneração do cosmo. Os textos antiquíssimos dessa tradição previam que em Kali Yuga toda a ordem seria, por assim dizer, virada do avesso. Em Kali Yuga, os detentores da riqueza material, a casta comercial, prevalecerão sobre as castas sacerdotal e régia. Os seres humanos serão libidinosos, obscenos. Se em outras eras os homens viviam 1000 anos, chegando até a desconhecerem a morte na primeira era, a Idade de Ouro, em Kali Yuga os homens viverão apenas 100. E inúmeras outras descrições que guardarei para um outro vídeo. Mas atenção, Kali Yuga não é a modernidade. A modernidade é uma fase ou um momento mais ou menos avançado de Kali Yuga. Não se pode confundir as duas coisas. Kali Yuga é maior e mais extenso que a modernidade histórica. A modernidade histórica está em Kali Yuga, não Kali Yuga na modernidade histórica. No sistema védico, onde há muitas controvérsias, Kali Yuga teria começado, na linha do tempo entre aspas, histórica, por volta de 3100 a.C. Essa data é quando Krishna, o 8º avatar de Vishnu, celebrado pela maioria dos Vaishnavas atuais como a suprema personalidade de Deus, deixou este mundo e retornou à sua residência em Vaikunta. E se nós visitarmos outras tradições, veremos que, por mais que este marco inicial varie, sendo no entanto nunca posterior a uns 2000 anos, quase todas referem-se a um afastamento da divindade. Ela deixa de ser presente, ou melhor, deixa de estar ao alcance imediato do homem. Eu menciono essa profecia de Kali Yuga e seu ponto histórico de surgimento para afirmar que essa etapa de degeneração cósmica não é recente. Kali Yuga começou milhares de anos atrás. Claro, apesar das controvérsias, apesar dos detalhes que são sempre discutidos no interior de cada linha de pensamento. Também é digno de nota a teoria segundo a qual Kali Yuga inicia em marcos históricos diferentes, em datas diferentes, de acordo com a cultura, já que em certo sentido cada cultura constitui um mundo encerrado em si mesmo, com seu próprio tempo e espaço. Mas seja qual for a tradição, ela nunca coloca o marco inicial, inaugural, dessa idade de degeneração a um período muito recente.
Ou seja, a modernidade histórica é apenas um momento dessa era, dessa fase do cosmos. E um momento mais ou menos avançado dependendo do ponto de vista. Qual o limite da degeneração? Pode-se enxergá-lo já? Nós já observamos ao nosso redor os sinais que os rishis, os profetas, os sábios, nos transmitiram, nos ensinaram acerca do término dessa era? Bom, essa era, como todo mundo sabe, só terminará com a chegada do restaurador, que é essa figura messiânica. Mas esse é um outro capítulo. Por que eu quis esclarecer que Kali Yuga não é recente? Isto para já sinalizar que essas forças estruturantes da modernidade, e que hoje são reinantes, estiveram agindo, operando subterraneamente, mesmo antes da irrupção da modernidade histórica. As revoluções modernas foram preparadas subterraneamente por muito tempo mesmo. Há um passado não só longínquo cronologicamente, mas diferenciado ontologicamente. Há um passado que se confunde com outra dimensão do ser. Há um passado do qual exigir vestígios materiais seria até estúpido, bobo mesmo. Toda cosmogonia ou hierogonia dramática, especialmente aquelas dramatizadas pela vitória de um deus de raça superior sobre um deus ou deuses de raça inferior, e nas quais a raça superior significa o princípio solar e urânico, as forças da ordem, e o inferior o princípio lunar e telúrico, as forças do caos, e aquelas nas quais o princípio olímpico, a força do céu, a infinitude de cima, subjuga o princípio titânico, a força das profundezas da terra, a infinitude de baixo, forças geradas nessas profundezas ou nelas residentes, cujo surgimento pode até situar-se nos primeiros atos da cosmogonia, mas que nesses dramas já representam a híbris em potência. Enfim, nessas dramatizações cosmogônicas ou hierogônicas, que inclusive eram ritualizadas na restauração anual do mundo, o que se tem à conclusão da batalha é justamente o aprisionamento das forças derrotadas, o aprisionamento das forças lunares e telúricas no subsolo, no subterrâneo, que essencialmente, aliás, é o seu habitat, ou pelo menos combina com a sua natureza. O ato instaurador da ordem, o gesto, o golpe, a manobra que instaura a ordem, é o aprisionamento dessas forças no subsolo, sua paralisação pelo peso do céu, seu isolamento nos extremos do mundo, sua contenção por uma muralha, por um círculo mágico mais poderoso e intransponível que qualquer barreira material. Enquanto a divindade solar esteve presente e atuante sobre a Terra, seja através dela mesma, no caso dos avatares, seja através de reis que encarnam seu princípio, ou seja ainda através de leis divinas que ela entregou ao patriarca, ao profeta, enfim, enquanto o divino estiver atuante e no governo do mundo, estas forças não podem ultrapassar os limites impostos a elas. Não podem subir à superfície, vir à luz. Mas quando o divino se retira, então retiram-se os limites que as constrangiam. Retira-se o muro de contenção. E elas então podem vir à superfície, para o reino dos homens. Bom, sempre se diz que é um período de transição, um interlúdio entre os yugas, como houve entre Dvapara Yuga e Kali Yuga. Isso no sentido de que, apesar de a ruptura ser radical, ela só começa a gerar seus efeitos durante um certo processo, ao longo do tempo. Isso ajuda a refletir sobre por que, se a barragem se rompeu, essas forças não avançaram de vez. E esse é um ponto muito importante. Essas próprias forças não são todas elas despertas simultaneamente para o seu estado de liberdade. Essas entidades e criaturas não tomam consciência instantânea da retirada do divino, da retirada dos muros. Entre ambos os eventos, a retirada do divino e a percepção dessa retirada por parte dos habitantes de baixo, há, por assim dizer, um certo delay. E este fenômeno aparece mencionado esotericamente nos textos míticos e sagrados. É extremamente expressiva a lenda segundo a qual as gentes de Gog e Magog, que podem simbolizar as forças caóticas e demoníacas refreadas pelas estruturas tradicionais, se insurgem no momento em que se apercebem de que já não há ninguém que toque as trombetas na muralha com que o imperador lhes tinha barrado o caminho, e que é simplesmente o vento a produzir aquele som. É como se esses habitantes de baixo permanecessem por certo tempo cativados pelos ecos do poder que de fato já se retirou. Então, como nós na Terra só percebemos a luz de uma estrela emitida há milhares ou milhões de anos, a estrela em si já podendo estar morta,
Assim, a ausência dessa estrela, desse sol aqui na superfície, só é percebida por essas forças do subsolo muito tempo depois. Seja como for, a retirada ou abandono do divino há 2, 3, 5 mil anos atrás liberta gradativamente as hordas infernais, até que, na altura histórica de uns 800 anos atrás, elas encontram, no continente europeu, as condições materiais e espirituais adequadas à sua cada vez mais completa expressão. Por que naquele século e por que naquele continente? Infelizmente teremos que deixar esse capítulo de lado por hoje. O fato é que, enquanto as elites do Ocidente conseguiram ao menos simular os ritos e seus efeitos cosmificadores, as forças arimânicas mantiveram-se relativamente sob controle, um controle, porém, cada vez mais frágil. As aristocracias conseguiram, durante séculos, como se diz no popular, segurar as pontas, atrasar ou retardar a ruína do mundo da tradição. Ou seja, uma sociedade pode estar morta, sem alma, mesmo que sua parte externa, lei, moral, costume, etc., esteja aparentemente intacta e funcionando bem. Ela não se apercebe da própria morte. Citemos um mestre italiano. Ritos, instituições, leis e costumes podem ainda subsistir durante certo tempo, mas o seu significado perdeu-se. A sua virtude ficou como que paralisada. São coisas abandonadas a si próprias e, entregues a si mesmas, secularizadas, desfazem-se como barro seco. Apesar de todos os esforços com que se tenta manter a partir de fora, ou seja, pela violência, a unidade perdida. Vão se desfigurando e alterando cada vez mais. Mas enquanto delas restar uma sombra, e enquanto no sangue subsistir um eco da ação do elemento superior, o edifício resiste. O corpo parece ter ainda uma alma. O cadáver, segundo a imagem usada por Gobineau, caminha e ainda consegue abater o que encontrar pela frente em seu caminho. Quando o último resíduo da força vinda do alto e o da raça do espírito se tiverem esgotado nas raças sucessivas, não resta mais nada. Já nenhum leito contém dentro de si a torrente, que se desperde em todas as direções. Sobrevém o individualismo, o caos, a anarquia, a híbris humanista, a degeneração em todos os aspectos. O dique rompeu-se. Mesmo que subsista a aparência de uma grandeza antiga, basta um choque mínimo para fazer ruir um Estado ou um império. O que poderá substituí-lo será a sua inversão arimânica, o Leviatã moderno e onipotente, um sistema coletivo mecanizado e totalitário. Essa sublevação dos reinos inferiores sobre a Terra impõe sobre a Terra o nomos da matéria. A modernidade é a própria materialização de tudo, ou é um ponto culminante dessa materialização de tudo, a inversão da hierarquia divina em que o mundo esteve estruturado até então. Mas esta invasão do princípio do devir, esta invasão do exército arimânico no reino do ser, contém dimensões macrocósmicas e microcósmicas. Não é apenas a montanha cósmica, o centro do universo manifestado, que essas forças começam a galgar. Não é apenas a sociedade dos homens que elas começam a dominar. O próprio homem, cada homem é, em si, em certo sentido, todo esse cosmo, todo esse reino que foi invadido. Cada um de nós é esta água pura que foi turvada pela negrura arimânica. O calabouço ou porão do cosmo, de onde saíram, é também o calabouço ou porão do homem, de cada homem. Não é por acaso que um dos grandes marcos da modernidade é o aparecimento do subconsciente e de seus conteúdos perturbadores, seus monstros, seus duendes larvais. O reino invadido é o homem, e através dele, que é um tronco, um pilar, uma escada, as forças de baixo tentam atacar o reino de cima, que, em certo sentido, também jaz no homem.
este é o sentido gnóstico da revolta contra o mundo moderno. E, o que é mais importante, ele é conforme a perspectiva da própria tradição. A gnose masdeísta, por exemplo, afirma que nossa alma angélica desceu ao mundo voluntariamente para combater as hordas arimânicas e reconquistar o reino para Ahura Mazda. Na gnose xiita, isto também está presente. Os imãs ensinam que na pré-existência, Allah criou 2 exércitos, o do bem e o do mal. E é pelo primeiro que a alma do xiita vem à terra combater. A fidelidade à família do profeta, a casa dos incorruptos, aos 12 imãs, assemelha-se em muitos pontos à ética da cavalaria masdeísta e zoroastriana, e assemelha-se também em sua dimensão microcósmica. Cito a passagem de um ilustre representante, talvez o mais ilustre representante dessa tradição no século XX. Disse que o profeta, retornando de uma expedição guerreira, afirmara que haviam deixado o combate menor e que então começariam o combate maior. E, perguntado qual era esse combate maior, ele afirmou: é o combate do ego. Eis um comentário de Imam Khomeini. O ser humano é um ser que possui 2 nascimentos e 2 mundos em uma única existência. Um nascimento exterior deste mundo, que é o do seu corpo, e outro nascimento interior, oculto e angélico, que pertence a outro mundo. E sua alma, que pertence ao mundo interior, oculto e angélico, possui estações e graus. Para cada uma dessas estações e graus, existem exércitos de seres misericordiosos e inteligentes que atraem o homem aos reinos mais elevados e o convidam à felicidade. E existem exércitos demoníacos e exércitos da ignorância que o atraem aos reinos mais inferiores e o convidam à perdição. E entre esses 2 exércitos, sempre existe um estado de enfrentamento, hostilidade e conflito. E o ser humano é esse campo de batalha, o campo de batalha dessas 2 forças. Se vence o exército do bem, a pessoa emerge como um ser feliz e virtuoso, vem a formar parte da comunidade dos anjos e se une ao grupo dos profetas, dos amigos de Deus e dos retos. Mas, se vencem os exércitos demoníacos e as tropas da ignorância, será uma pessoa perdida e iracunda, que passará a formar parte da comunidade dos demônios, dos infiéis e dos amaldiçoados. Já se abordou a modernidade de vários modos, e por diversas especialidades. Faz-se necessário uma abordagem transdisciplinar que se coloque, ao menos virtualmente, da perspectiva da tradição, e que revele o significado ou sentido espiritual, macrocósmico e microcósmico, universal e individual, de todo esse processo, que revele a meta-história dessa história. A sucessão histórica entre mundo da tradição e mundo moderno é o resultado do predomínio das forças de desintegração sobre as de integração nos últimos séculos. Mas evitar que isto ocorresse, evitar que houvesse essa inversão, era justamente o cuidado confiado às elites tradicionais. O que prova que, sim, elas conheciam essas forças, elas conheciam o risco que elas representavam, elas conheciam o perigo, e por isso mantinham-nas sob controle, neutralizadas, presas no calabouço por sólidas cadeias. Bom, por hoje é isso. Não sai agora, eu tenho um recado. Eu tenho lançado um vídeo por semana esse mês, porque eu tenho cuidado de outras coisas, mas eu vou tentar lançar 2 ou 3 vídeos por semana a partir de agora. Mas o recado é que eu estou criando um Patreon, e nele eu disponibilizo aos patronos as transcrições, ou seja, os textos de todos os vídeos do canal, e mais alguns textos exclusivos, a bibliografia em PDF de alguns dos vídeos, ou todos os vídeos, e talvez até alguns vídeos exclusivos. E você pode contribuir com o valor que você quiser, o valor mínimo é $2, seja, um valor simbólico. Eu farei um vídeo especificamente sobre esse projeto do Patreon, porque é realmente algo seríssimo, e que diz respeito a um projeto maior que eu tenho desenvolvido há 7 anos. Procure me acompanhar no Facebook para que eu possa informar sobre alguma novidade. Eu também faço algumas postagens por lá. E se você gostou do vídeo, curta e compartilhe nas redes sociais, para que quem sabe a gente consiga alcançar os 500 inscritos até o fim do ano. Então é isso. Até a próxima.